Olá, este é o Zupcast, o podcast que traz para vocês os bastidores, opiniões e novidades da Zup. Meu nome é Alberto Souza e hoje vamos falar sobre linguagens de programação. Já apertem os cintos, porque vai ter briga nesse podcast aqui. Zupcast. Mas antes da gente entrar, em detalhes aqui dos temas que nós vamos trazer, por aí vai, vamos primeiro apresentar a galera que está aqui comigo nesse episódio. Então, eu vou começar aqui, por Otávio Santana, um Distinguished Engineer aqui na Zup. Eu acho que também ele é Java Champion, que vai estar aqui, para dar a opinião dele sobre linguagens de programação. E Otávio, beleza? Beleza, Alberto. Como é que estão as coisas aí? Tudo certo, bom demais ter você com a gente. Também estamos aqui com o Mário Rezende, que é Tech Lead na Zup. E aí, Mário, beleza? Tudo jóia, muito bom estar aqui com vocês. E também estamos com o Sérgio Lopes, que é especialista back-end no Itaú. E aí, Sérgio, tudo certo com você? Tudo. Excelente estar aqui para a gente trocar mais uma ideia aqui junto no podcast da Zup aqui. Então, galera, o objetivo hoje, do podcast aqui, quem puxou o tema, se eu não me engano, foi Mário, por conta de um tweet que rolou um tempo atrás. O tweet foi feito por um usuário, ou o nome da pessoa é esse, eu não sei direito, que é Sibelius Serafini, e ele questionou o seguinte: se Java é tão bom, por que temos Kotlin, Scala, Clojure e outras? Jesus amado, Acendeu o fósforo, jogou na gasolina e saiu correndo para fazer essa mais antiga do que nossas avós e avós batalhas de linguagem, E aí, enfim, Mário achou esse tema interessante, chamou o Otávio, chamou o Sérgio, a gente está aqui agora para falar um pouco sobre linguagem de programação, quais motivos talvez nos levem a escolher cada uma delas para um determinado projeto, quais coisas ali que essa galera que está aqui pensa na hora de sugerir ali uma linguagem. E é justamente por essa parte, que eu quero começar aqui ouvindo cada um de vocês. Se vocês tivessem nesse papel de tomar uma decisão para um novo serviço que vai ser escrito, para um novo produto que vai ser construído dentro aí, do contexto de trabalho de vocês, e vocês tivessem com a responsabilidade de bater o martelo sobre a decisão da linguagem. Que tipo de argumentação, que tipo de critério cada um de vocês gostaria de ouvir quando alguém fosse apresentar para vocês ali, dizendo assim: olha, eu quero usar Java por isso, aquilo, outro. Eu quero utilizar Clojure, ou Kotlin, ou C#, ou TypeScript, ou Python, por isso, O que vocês esperariam, ouvir? O que faz diferença aí na mente de cada um de vocês quando alguém vai apresentar uma argumentação para escolher uma determinada linguagem ou um conjunto de linguagens de programação para resolver um problema? Eita, pergunta difícil, Olha, para mim é o contexto, em qual contexto você está usando a linguagem tal ou não, o objetivo, o ecossistema, dado aquele contexto, dado o problema. Então, quais ferramentas a linguagem tem, quais ferramentas a linguagem não tem, Vai lembrar que tudo é trade-off, então vantagens e desvantagens. O conhecimento e a maturidade do time. Não adianta, por exemplo, escolher uma linguagem que o time não conheça, só porque viu uma palestra ontem e achou que, se o Hello World é assim, quer dizer que a produção é a mesma coisa, Então, todo mundo aqui já está bem antigo de guerra, sabe que o Hello World de uma apresentação ou de um tweet é bem diferente de um código em produção, Tem muitas coisas que dão errado, que vão dar problemas, suporte, a quem vai atrás, esse tipo de coisa. E eu acho que de cabeça, esses três, tá? Maturidade do time, contexto, vantagem e desvantagem da linguagem, E ferramentas ao redor dela. Eu complemento as palavras do Otávio, porque já passei por essa situação mais de uma vez dentro aqui do Itaú, em projetos, inclusive em projetos junto com a Zup. Tivemos essa discussão mais de uma vez, qual linguagem, qual framework utilizar em cima da linguagem, esse tipo de coisa. Então, o primeiro ponto é, qual é o problema que você quer resolver? O contexto. Então, você precisa saber o que você está buscando resolver. Ótimo, eu sei o que eu quero resolver. Segundo, a maturidade da linguagem. Como o Otávio falou, é um excelente ponto. Eu vi um Hello World, eu sei fazer o Hello World. Eu chegar ali, virar e falar assim, vamos usar tal linguagem, ela parece legal. Na hora que vai subir para produção, ou na hora que você tiver realmente uma dor, que você precisa resolver alguma coisa mais complicada do que um Hello World, você não tem expertise. Você não tem um time que tenha expertise, isso vai gerar um atraso no seu projeto, porque você vai ter que adquirir essa expertise. E aí, dependendo do seu contexto ali de datas que você tem para entregar, a gente sempre vai entrar em um projeto que tem uma data, não tem jeito. Não é acordei hoje de manhã, vou fazer um projeto e eu entrego quando eu quiser. Tem uma data muro. E a data muro, às vezes, vai te apressar numa decisão. E aí, é conhecimento
da equipe. Hoje em dia a gente olha muito suporte de comunidade, para você escolher uma linguagem, a comunidade adota, a comunidade usa o framework, usa aquela linguagem. Se a comunidade também não adota e ela é utilizada por dois caras que você vai ter que contatar via Dark Web o cara para procurar algum fórum obscuro para mandar pro cara, isso vai te dar problema lá na frente. Isso vai ser algo sofrido para você. Então, o ponto-chave é esse aí: contexto, maturidade da ferramenta, da linguagem e o conhecimento que você tem sobre ela junto com o seu time, né? A questão de contexto tem tudo a ver. Por exemplo, eu comecei a estudar desenvolvimento de games, né? Eu sempre aproveito a chance para falar. Nunca tinha feito isso, a gente sempre desenvolve o programa, né? Back-end, business, e-commerce, banco, enfim, portal de conteúdo, né? Foi alguma experiência que eu já tive, né? Pô, e games é uma área da programação, né? Super bacana, até ter um mercado super grande, assim, né? Cara, e é um 180 o giro, assim, é outro contexto, a forma como você faz código. E quando você vai para um contexto de game, por exemplo, você já começa a ver, assim, C#, C++, JavaScript também bastante. Agora, já no mercado web, né, nas empresas mais, assim, vamos dizer, de serviço, seja de e-commerce, enfim, aí a competição é grande, né? Você vai de JavaScript, PHP, Java, C#, aí é bem grande mesmo, novas linguagens surgindo, né? É muito bacana. E aí tudo isso que o Otávio e o Sérgio falou aí, né? Tem que dar uma olhada no contexto, o contexto da equipe, né? Eu já vi pequenas empresas, uma startup que eu trabalhei, muito iniciante mesmo, pequena, né? A galera tava com uma stack PHP ali. E isso estava dando uma mega agilidade para a empresa, assim, de poder de contratação, né? Em algum momento eu lembro que teve uma pessoa lá que estava, donos lá da empresa, pô, a gente vê Golang, né, pra gente trazer aqui, eu acho que vai atrair mais gente. Falou, olha, calma aí, né, porque assim, quando é que você vai achar programador Golang, uma linguagem que era recente, até ela tinha o hype, né, é uma excelente linguagem, mas assim, pô, você tá numa startup, você tá começando, você tem que validar isso aqui, meu amigo, se você trazer um Golang agora aqui, depois como é que você tá sujeito a isso, você é até um ofensor ali na sua estratégia de negócio, né, de novo, não me interpretem mal, quem sou eu para não falar que o Go é uma boa linguagem, que ela tá se provando pro A mais B, né, mas ela tem seu contexto, né. Até pegando, Mário, o gancho disso, uma experiência que eu vivenciei dentro do Itaú. Há alguns anos atrás, trabalhei numa equipe que estávamos fazendo um projeto de uma aplicação desktop bancária. E tomou-se uma decisão de usar uma linguagem que pouca gente conhecia, porque foi uma decisão que veio de um time de segurança, que era o Qt, que na época era da Nokia, hoje acho que é da Digia, se eu não me engano. Quem conhecia Qt dentro da equipe? Um cara. Foi pago um treinamento em Qt para toda a galera que foi trabalhar no projeto. Me incluo nesse time. Aí a gente foi trabalhar no projeto, aí a gente foi aprender a linguagem junto com o projeto. Era uma linguagem boa, C++ com template, bem complexa. Então, assim, a curva de aprendizado dela foi bem lenta. A hora que a gente estava com um produto minimamente viável, que a equipe estava confortável para trabalhar com a linguagem, a gente mesmo olhou e falou assim, cara, passou do ponto de lançar o produto, cara, não fazia mais sentido. Então, assim, a decisão da linguagem ali naquele ponto foi ruim. Eu fiquei feliz porque eu aprendi uma linguagem nova, mas o produto não foi para frente. A gente teve que rever todo o conceito e tudo mais, até porque o próprio Qt, depois de um determinado ponto que a gente estava usando a linguagem, ele mudou o propósito dele quando foi vendido da Nokia para a Digia, quebrou todo o nosso processo ali. Eu anotei tudo o que vocês falaram para a gente conversar em cima. Então, vocês falaram de contexto, maturidade do time, ecossistema / ferramenta, maturidade da linguagem, deadline, pode influenciar, né? Suporte da comunidade e atração de talento. Então, se a gente for contar aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dimensões de análise aí, né? Que quem está ouvindo a gente eventualmente pode utilizar para fazer, né? Para traçar a sua avaliação. Tem alguns temas aqui, né? Que acho que dá para a gente puxar. Quando o Mário falou que estava codando jogos, eu pensei, putz, usou Lua, vai, tem usado Lua. Porque a gente poderia falar um pouco de linguagem, propósito geral, propósito específico e coisas do gênero, mas eu confesso, Mário, que você cortou um pouco meu coração quando falou que usou JavaScript, mais e tudo mais. E aí eu fiquei pensando numa outra coisa. Tem um conjuntinho aqui de coisas que é assim, maturidade do time, ecossistema, maturidade da linguagem, deadline, suporte de comunidade, né? E Mário também trouxe atração de talentos. Então tem 6 dimensões que vocês trouxeram que fala muito sobre tempo de vida da linguagem, sobre conhecimento acumulado de uso sobre aquela linguagem, sobre esses aspectos, né, que só o campo de jogo, né, a utilização daquela tecnologia, no caso aqui uma linguagem de programação, dá para aquela linguagem. Pelo menos eu desconheço até hoje uma linguagem que nasceu
madura, com ecossistema forte, com frameworks já em ponto de bala, mesmo as que nascem atualmente, né, que poderiam colher todo o conhecimento do ecossistema anterior e relacionado assim, tipo, vai nascer uma nova linguagem que vai facilitar você para fazer código, tipo código corporativo, né, que Mário citou, né, e-commerce, portais e não sei o que, e por aí vai. Velho, você vai criar um novo framework, não inventa, né? Se inspira no que já deu certo, né, Rails, Spring MVC, e a galera meio que faz, né? No JavaScript você tem o Nest, no Python você tem o Django, no PHP tem os do PHP também, e por aí vai. Mas eu fiquei pensando no seguinte, você tem várias dimensões que falam sobre maturidade da linguagem. E você tem uma dimensão que realmente varia mais, que é o contexto. Como que vocês olhariam se você tivesse um contexto que parece que só encaixaria com a linguagem que não tem nenhuma das dimensões que vocês trouxeram? Então, por exemplo, você tem uma linguagem como o Rust, que é uma linguagem que a galera fala muito, né? Que é o C, C++, lidando com os problemas que a gente... Eu nem fui um programador que programou no C++ para falar sobre problemas de alocação de memória, desalocação de memória e por aí vai, né? Mas a pessoa que eu mais ouvi, né, foi um outro cara que também grava outro podcast, que é o Hipsters, Maurício Linhares, falando muito sobre Rust. Então imagina que você olha para um contexto e fala assim, putz, esse é um contexto, né? Sei lá, você vai fazer um driver, você vai fazer um navegador, você vai fazer algum tipo de coisa aí que talvez Rust se encaixasse bem. Mas quando você olha para todas aquelas outras dimensões, ela não tem nem maturidade de time, o ecossistema ferramental provavelmente é pior do que todas as outras, a maturidade da linguagem é menor, você talvez tenha um deadline ali, né, mais apertado ou não, isso pode variar. Você vai ter menos suporte de comunidade, porque tem menos pessoas, e provavelmente vai ser menos ativo, né? Ou pode ser ativo, mas é um pouquinho de gente só, então fica mais difícil, e vai ser mais difícil de atrair talento. Como vocês pesariam isso? De contexto que chama uma coisa eventualmente mais nova, mas essa coisa mais nova contraria as dimensões que vocês mesmos trouxeram para fazer a avaliação sobre a linguagem, né? Como que vocês decidiriam aí? Eu tenho essa coisa do contexto histórico. Por onde que eu vou pegar, né? Eu, me preparando para esse podcast, eu fui ver um pouco de história também das linguagens de programação, né? E uma coisa que eu vi, que tinha uma época que a programação pré-sistema operacional. As pessoas programando e não tinha um sistema operacional, né? Então, assim, a linguagem, o programa já era escrito direto para ser executado naquele hardware, naquela arquitetura, né? Não na arquitetura de software, arquitetura ali de hardware mesmo, né? De processador e tudo mais, enfim. E, bem, aí vem os sistemas operacionais, inclusive surgiu, assim, a criação da linguagem C, foi justamente para auxiliar a construção do Unix, que antes era feito em Assembler, aí Dennis Rich, aí tem todo o histórico aí, eles começam a construir a linguagem C e tudo mais, e poxa, e é esse monstro que está até hoje aí, né? Se usa-se também para a construção do sistema Unix, que é um sistema operacional e pode ser usado para tantas outras coisas. Então, assim, uma necessidade, assim, cara, eu preciso ter mais agilidade, codar em Assembly não está dando, codar em C, né, programar em C vai melhorar a minha performance aqui de desenvolvimento, além de garantir que eu consiga fazer um sistema robusto, né? E aí eu vejo o Rust aparecendo mais num contexto parecido, né, nesse assunto, mas eu programei em C++ ali no contexto de games, né, e essa questão da memória, que já é muito mais fácil gerenciar em C++, né, tem um esqueminha lá de ponteiros, de como você libera espaço na memória e tudo mais, mas aí eu sinto que o Rust aparece nesse contexto, né, eu falo assim, caramba, e se eu tivesse uma linguagem, tivesse essa performance que o C me dá, mas se eu não tivesse que herdar os problemas de gestão de memória e de processamento que o programador tem que fazer, né? Até o próprio Java também, eu acho que ele se popularizou dentro disso, né? Então, assim, pode ser esse o diferencial, né? Esse detalhe, esse fator pode ser um puta diferencial que compense todos os outros, né? Que você fala, os outros pontos que você listou ali, né? As outras dimensões, né? Fica aí esse sentimento no ar. Quero ver a opinião dos meus amigos. Eu posso trazer o exemplo que a gente passou agora no Open Source, né? Foi exatamente isso. Tinha um projeto que é o Chalice, e nesse momento ele lida com algumas linguagens, né? Até então o time não conhecia o Go. Para quem não conhece o Chalice, a ideia dele é fazer um deploy através do conceito de Hypothesis Driven Development, ou seja, eu consigo explorar o código de maneira muito mais simples em produção, a partir de CD, né? E essa integração acontece muito com Kubernetes, por questão que já existe no mercado, já é um padrão. Vários institutos da Fundação do Open Source apoiam fortemente, né, a própria CNCF, e o time tem um conhecimento forte em Java e em Kotlin. Porém, a gente olhou e verificou que boa parte da plataforma e do ecossistema das integrações como o Kubernetes Operator, eles funcionam muito melhor com o Go. Então, nós analisamos, apesar do time conhecer um pouco mais sobre essa linguagem que é o Java, o time conhecer praticamente nada sobre Go, a gente achou mais necessário, mais viável, apesar de pouco conhecimento, dado que o conhecimento específico é de deploy em Kubernetes,
haver esse treinamento, né, essa educação para aprender uma nova linguagem, aprender um design de código um pouco diferente do Java e do Kotlin, né, para usufruir dos benefícios que aquele domínio específico tem, né, que é o deploy com Kubernetes Operator. Então hoje, né, o Charles é open source, pode olhar todo o código lá, então boa parte da interação está acontecendo hoje, nesse exato momento, em Go. Esse caso, né, algumas vezes você segue lá, tem mais maturidade no Java, mas para cores específicas, muitas vezes, né, às vezes é melhor você trocar, né, fazer todo o treinamento e ganhar outros pontos, né? Foi aquele que a gente discutiu lá no começo, é o trade-off. Pegando um gancho aí, eu ainda não programei no Rust. Eu conheço ali o Hello World só. A gente tá ali na superfície, mas o que, olha, como o Mário falou, minha base é C e C++. Construímos lá atrás boa parte do motor aí do Internet Banking aqui do Itaú em cima de um monólito em C. C++. Lidar com memória e programação concorrente é o cão, literalmente, porque é difícil. Eu lembro até hoje, assim, cicatrizes de guerra, mas a primeira vez que eu tirei o Itaú literalmente do ar, idos de 2000, a gente era bem menor em termos de Internet Banking, foi porque justamente eu criei uma função que eu alocava a memória e esqueci de dar um free na memória. Cara, consumia o servidor, entrava concorrência de usuário, eu consumia o servidor em minutos. Na época, a gente começando na carreira, tudo, então era algo comum ali. E eu vejo isso, tanto o Go quanto o Rust, porque o Go, ele vem do pessoal do Google, né? Foi ali eles que começaram, e o Rust, se não me engano, é do time do pessoal do Mozilla ali, que puxou esse cara. Eles estão olhando ali uma evolução em cima do próprio C++ da linguagem para resolver dor. Que dor que é? Programação concorrente, gerenciamento de memória. Porque provavelmente ele devia ter... Ele puxou isso daqui porque ele devia ter um ambiente muito pesado ali em C e C++. Isso era uma dor constante para ele. Ele começou a tratar essa dor e virou o Rust. E aí a vantagem, apesar de ser um cara novo, você tem tanto o Go ali, o Rust serem caras novos, você tem uma empresa grande por trás que vem de uma bagagem histórica trazendo uma dor que ele quer resolver. E aí você olha e fala assim, cara, o meu ambiente também aqui, por exemplo, se ainda fosse, nós trocamos essa parte do ambiente, hoje a nossa maior parte é Java, a gente tem .NET, Java aqui dentro do banco, mas, por exemplo, se eu ainda tivesse que falar assim, putz, eu vou evoluir este monólito aqui em C++, eu estaria olhando para uma dessas duas linguagens para poder falar assim, cara, peraí, eu não quero ficar mais lidando com esse problema aqui, porque é pesado lidar com gerenciamento de memória e programação concorrente. Então, peraí, eu tenho linguagens novas que me facilitam a vida em tratar isso daqui. Aí eu vou ajudar a dar corpo na comunidade, né? Aí eu entro e falo assim, cara, peraí, vamos usar aqui em cases reais que eu conheço, isso aqui vai endereçar minha dor. Vai endereçar minha dor e eu ajudo a evoluir a própria linguagem naquela direção também, né? Massa, galera. Acho que aí também já fica aí para quem tá ouvindo, né? Acho que se fosse um resumo aí, muito olhando pelo exemplo do Charles que o Otávio falou, de vez em quando talvez seja essa aposta, né? Se você aposta que a linguagem que existe aí, né, independente se ela não é madura ou algo do gênero, ela é muito mais integrada com o que você precisa fazer do que a que você já domina, e você aposta que isso vai te dar velocidade sem afetar muito a qualidade, ou eventualmente até melhorando a qualidade, que talvez tenha sido esse o caso lá no Charles, em utilizar o Go para lidar com Kubernetes, que essas ferramentas hoje em dia, né, de infraestrutura, Docker, Kubernetes, são todas escritas em Go, se eu não me engano, né? Ou pelo menos boa parte delas está portando para ser escrita em Go, então me parece ser mais fácil interoperar com elas através da mesma linguagem mesmo. Acho que fica aí um caminho para a galera, com certeza, analisar, né? Uma coisa que também Sérgio falou, né, agora que eu ouvi, que é, putz, lá a gente tem sistemas escritos em Java e em C#. E aí acho que eu vou muito agora para o próprio tweet da pessoa, né, que tweetou, que é Java e C# provavelmente são as linguagens mainstream que a gente tem no planeta, né? Tipo, padrões ali que já estão há muito tempo sendo utilizados, mas tem vários sistemas no planeta escritos, por mais que as pesquisas do Stack Overflow ou de qualquer outro canto mostre linguagem X, Y, Z lá para cima, quando você vai para esse mundo corporativo das empresas fazendo software e tudo mais, na grande maioria, a gente tem Java ou C#. E aí eu acho que uma coisa, olhando também para isso, né, de atração de talento, mas por outro lado, para os deadlines, maturidade do time e tal, dado que o contexto é meio padrão, por que vocês usariam Kotlin ou F#?
ou Clojure, ou qualquer outra linguagem nesse contexto corporativo, né? Quando vocês codaram nessas outras linguagens, por exemplo, eu sei que Mário já codou em Kotlin, por exemplo, né? Otávio, Sérgio, eu confesso que nesse momento eu não sei quais foram experiências nessas linguagens que, na minha opinião, são similares, né? Eu programei bastante em Scala, por exemplo. E quando eu vou reduzir, eu não consigo ver que foi muito... Para o tipo de software que eu fazia, que era software padrão, eu não consigo ver muita diferença em fazer aquele software em Scala ou em Java. Alberto, né? Aí eu queria saber um pouco de vocês, né? Para endereçar a pergunta que originou o podcast, por que você usaria Kotlin para um sistema que claramente poderia ter sido escrito em Java, né? Por que você utilizaria... Hoje em dia, eu nem sei como é que está o uso de variações desse mundo .NET, né? Acho que mais para trás já foi mais forte o ecossistema de linguagens ali em cima da CLR, né? Que ela nasceu um pouco para isso, né? Para suportar múltiplas linguagens, enquanto que a JVM nasceu, mesmo tendo o bytecode no meio, nasceu muito orientada a Java, não a outras linguagens que vieram depois. Mas por que alguém num sistema que poderia ter sido escrito em C# usaria, sei lá, F#? Eu já usei, gente, aquele J# de muito antigamente. Quando eu estava na universidade, no núcleo de pesquisa, o sistema tinha sido escrito em J#, porque era um sistema desktop, e o .NET tinha APIs mais interessantes para construir produtos desktop do que o ecossistema Java. Só que a galera era javeira, e na CLR tinha o J#, né? Que eu nem sei se existe ainda hoje, pra ser bem sincero. Mas, se ambas são meio que similares, do tipo, que nem esses exemplos que eu dei. O que passa ali quando vocês decidem utilizar um Kotlin da vida ou qualquer variação? O que atravessou o juízo de vocês para tomarem essa decisão? Vamos lá, Java e Kotlin. A gente usa os dois. Aqui a gente constrói os scaffolds, as bases, para as comunidades de negócio aqui dentro do banco terem agilidade em desenvolvimento. Eu tenho os dois flavors, então eu tenho Java e Kotlin. Aí você fala, por que o cara escolheria o Java ou escolheria o Kotlin? Por que ele usaria o Kotlin? Então, o principal ponto é o que ele resolve, né? A gente volta para a pergunta original. O primeiro ponto, que nem, por exemplo, a reclamação maior do Java. Java é verboso. A gente pega quando o cara tá no Java 8 ali ainda, o Java sim é verboso. Beleza, faz parte. Aí o cara vai usar complementos em cima do Java para poder deixar menos verboso. Aí tem aquela eterna briga, Lombok ou não Lombok. Essa daí depois eu deixo o Otávio tocar fogo. Aí a gente entrando no mundo do Kotlin. Então vamos lá. Você começa a migrar para o Kotlin, porque o Kotlin ele resolve algumas coisas que, por exemplo, a quem tá no Java 8 ali, você ainda não tinha essa resolução. O Java tá começando a resolver algumas coisas agora nas versões mais recentes, aí 17, 18 que saiu hoje, no dia que nós estamos gravando esse podcast, foi o dia que o Java 18 está sendo lançado. Então, você pega ali, por exemplo, no Java 8, ele não é non-safe. O cara tem que programar, então você tem que instruir o seu desenvolvedor para ele programar de maneira, vamos dizer assim, defensivamente contra um null pointer ou alguma coisa assim. O Kotlin te dá isso de maneira transparente, então você já tirou uma carga do desenvolvedor. O Java 8 ali, por exemplo, a imutabilidade em listas, em mapping, em alguma coisa, é fraca. Então você usa bibliotecas adicionais. Por exemplo, a gente usa aqui no Flavor Java o Goguava para poder falar para o cara, para você usar listas imutáveis aqui, que é uma coisa essencial para o meu ambiente aqui, que tem muita concorrência, eu uso o Guava. O Kotlin tem isso nativo, eu não preciso usar uma biblioteca terceira ali. E aí eu tenho ainda o ponto ali que o Java puro ali no Java 8, por exemplo, ele está começando agora com o projeto Loom aqui, que está vindo na primeira versão agora, que acho que experimental, é preview no Java 18, com as melhorias ali em thread, que no Kotlin eu tenho coroutines, que me ajuda ali toda nessa parte de programação reativa, threads e tudo mais. Então, por que eu escolho entre um e outro? Os problemas que o Kotlin está resolvendo, que o Java, para mim, nesse momento, são mais difíceis de endereçar. Mas a linguagem está evoluindo. Eu posso chegar num dia e voltar, porque assim, no fim do dia, se a gente olha e fala assim, entre Java e Kotlin, é JVM no fim do dia. Então, é Java. O cara está programando Java. Eu acho que o principal ponto é os paradigmas que você quer resolver. E aí você escolhe entre qual é a melhor linguagem que vai te atender naqueles paradigmas que você precisa resolver. De novo, contexto também, né? Eu já falei em outros podcasts que eu tenho uma relação afetiva com o Java, porque foi a linguagem que eu aprendi a programar, mas eu não... Depois que eu aprendi, eu fui trabalhar com outras linguagens e não consegui mais voltar para o Java, né? Isso há 20 anos atrás. Eu sempre ficava com aquele sonho não realizado, né? De fazer parte de um time, de um... Enfim, eu gosto muito do Java, né? Gosto muito. E eu tive uma certa reação ali com o Kotlin, né? Quebrei essa barreira aí, né?
a não gostar do Kotlin, comecei dei a chance para a linguagem e ver todos esses benefícios aí, inclusive de syntax e tal, que o Sérgio falou. E aí que interessante, né? Por exemplo, se eu fosse fazer um back-end, para mim fazer hoje com Java mais moderno, né, do 11 para frente, assim, faria com Java tranquilo. Se tiver Kotlin, faço também, mas assim, eu até vou de boa com Java. Mas quando eu fui programar game, aí eu vou fazer o link, porque eu tenho um framework para desenvolvimento de game em Java, né? E eu quis assim, eu vou estudar game usando o framework Java, porque assim, eu como é um lazer, não é o meu ganha-pão, eu me desenvolvo na minha linguagem, né? Mas aí, quando eu fui programar game, eu vi que também surgia junto do framework, tinha uma versão em Kotlin, e aí eu, depois de já ter programado alguns jogos com Java, quando eu fui pro Kotlin, aí eu falei, meu Deus, cara, não dá. Porque game, cara, são muitos elementos, né? Cada personagem é um objeto, tem personagem estático, tem personagem de movimento, tem colisão, tem coleções. Cara, a coisa escala para né? Quando a gente no back-end web é um request, um response, em game é um infinite loop, com milhões de coisas acontecendo, é tiro para quanto é lado, pulando. Imagina um Mario Bros, qualquer game que você imaginar aí, o quanto de elementos não tem acontecendo ali. Então, ali o Kotlin foi uma linguagem que enxugou, deu clareza, organizou para mim melhor, assim, o framework eu senti muito melhor do que o Java, na minha experiência, né? Então, tem, de novo, um pouco de contexto. E aí, somando aí das dimensões que a empresa hoje, e puxa, que foi muito legal a JetBrains criar o Kotlin, assim, pensando em ter uma integridade muito boa com a JVM e a linguagem Java, é porque isso agora está sendo um fator de atração de talento. As pessoas gostam disso. Se você chamasse abrir uma vaga para o pessoal tem, infelizmente o Java adquiriu essa fama ruim de verboso, ele não é também à toa, mas vem melhorando bastante, né? Na versão mais nova isso aí já não é tão forte assim. Eu acho que já tem até biblioteca de mutabilidade. Acho Da versão mais nova tem. Tem, né? Acho que do Java 14, se não me engano, a gente já tem listas imutáveis e uma pancada de coisa ali que você não precisaria mais desses subterfúgios para usar. Perfeito, olha aí. Mas, assim, a fama precede, né? Então, você pode trazer um programador Java, trazer um programador Kotlin para o seu time, vira uma ferramenta de atração, né? O Kotlin, realmente, ele veio endereçando isso e ganhou popularidade, ganhou o gosto aí do público, né? Sem falar de Android, né? O pessoal do Android, então, puxa, o Kotlin foi uma bênção, né? Meio religioso aqui, porque o cara começa a ganhar parte de concorrência, de coroutines e tudo mais, que o Java estava preso lá atrás, acho que na versão 7 ou 6, 5 ou 7 da linguagem. Quando o Kotlin chega, deu muito poder para o desenvolvedor Android, né? Então, cara, tem, de novo, esse ponto de decisão, contexto, né? E tem coisas que acabam entrando no modo subjetivo de escolha, né? Dentre eles, gosto e beleza, né? Então, já ouvi muito, porque linguagem tal é bonita, porque tem uma API bonita. E até para trabalhar na especificação, né? Toda vez que tem esse é bonito, é feio, a primeira pergunta que se faz na especificação é, cara, defina bonito, defina feio. Porque cada um tem o seu gosto, né? E para mim, chega um momento que é tipo Fla-Flu, Bavi, né? Bahia e Vitória e tal. Chega um momento que não vale a pena mais discutir, sabe? Chega um momento que é gosto. Então, a galera usa isso porque é legal. Eu gosto de framboesa porque é framboesa. E chega um momento que é inconclusível o porquê você quer aquilo ou não. Entre Java e Kotlin, é um produto. Java é um produto, é uma linguagem de programação que é um produto e tem um foco, tem sua diretriz, tem o seu objetivo e o seu desenho e, por sua vez, a sua arquitetura, né? Tem um porquê que ele é assim. Então, tem uma palestra muito legal do atual arquiteto, que é o Mark, acho que é Reinhold, que ele fala muito isso, né? Acho que tá no tweet pinado dele. Ele fala, cara, quem está who in charge, né? Quem é o responsável para a linguagem de diretriz do Java? E o Java tem algumas diretrizes. Então, por exemplo, poder e estabilidade. Eu costumo falar, né? O Kotlin e o Ruby tem o getLast numa coleção. Esse tipo de coisa nunca vai entrar no Java, pelo fator estabilidade. Otávio, mas é tão legal esse método, só que a lista, ele não leva em consideração a estrutura de dados. E uma lista encadeada, para saber o último elemento, tem que percorrer todos os elementos. Então, esse tipo de coisa pode ter no Kotlin. Mas, sendo bem sincero, a chance de entrar no Java é quase nula. Porque os métodos que entram no Java, eles precisam ser seguros, tá? Essa parte de encapsulamento, né? No Java, ele força você a trabalhar com encapsulamento. Otávio, mas isso ninguém usa encapsulamento hoje. Mas é função da linguagem esquecer que ela é orientada a objeto e encapsulamento é importante ou não? Eu sinto que não é a função da linguagem. Aí tem a discussão, mas eu não preciso de getter e setter. Cara, com Java você também não precisa.
É só você colocar o atributo público. Só quero deixar um parênteses que eu declaro muitos atributos públicos e finais, beleza? Muitos. Inclusive no produto que eu estou atualmente, sempre que um atributo é final e ele não é uma lista ou algo do gênero que pode ser acessado por quem está usando esse atributo, a gente deixa público e final. Só que isso eu deixo esse parênteses porque eu sou um aderente a ser público e final. Fecha parênteses do host. Muito obrigado, Alberto. E com relação ao lado verboso, né? Qual o princípio do Java, qual a diretriz do Java nesse exato momento? Ele parte o princípio de várias análises, inclusive do Gartner e outra, que acho que é a Forbes, em que 80% do tempo de um desenvolvedor ou de um engenheiro é lendo código, não escrevendo. Então, a manutenção é muito mais importante, porque no geral você tem que ler aquilo que você fez. Então, o lado verboso do Java, né? E muitas vezes é estratégico. Então, o Alberto falou um pouco do Scala, né? Cara, eu programei Scala. E a depender do código que está indo, é difícil a leitura. E o Java, essa verbosidade, em alguns momentos é design para facilitar a leitura e a interpretação do código. O terceiro ponto que é a quantidade de empresas. Então, o Java ele lida com a comunidade muito grande e é uma das poucas empresas ou das poucas linguagens que tem uma comunidade de fato ativa que pode interferir na linguagem. Nesse momento eu não conheço nenhuma outra que pode falar, isso aqui não entra e ponto, por questão de voto. Tem um processo que é legal, só que esse processo de ouvir várias pessoas faz com que as coisas sejam lentas. Então a gente volta novamente pro trade-off, né? Pô, eu quero um negócio fácil de ler. Isso vai resultar no modo verboso. Eu quero um negócio que de fato seja open source. Poucas linguagens podem dizer isso. E que várias pessoas contribuam sem ter um ditador benevolente. Só que para criar esse processo de voto, de ouvir, todo esse tipo de coisa, demanda tempo. Não se pode ter um processo que ouve todo mundo e o tempo de ouvir essas pessoas seja de 10 segundos. Então tem que ter 1 a 2 semanas e por aí vai. Até colocando um parênteses do que você falou, Otávio, para colocar isso de legibilidade de código, eu já vi exemplos reais aqui, por exemplo, de um cara que construiu um código aqui, que ele trabalhava aqui no banco, ele construiu um código, fez uma função, aí entrou um outro cara na equipe e reescreveu a função dele, para deixar, meio segundo mais eficiente. Só que o cara adicionou uma complexidade absurda no código. O outro cara voltou o código dele para trás com o seguinte argumento, ele virou pro cara e falou assim, cara, daqui a 3 meses eu não tô aqui. O meu código qualquer um consegue ler. Ele pode estar 1 milésimo de segundo mais lento, mas todo mundo consegue ler. O segundo código que foi feito ali, ele pode estar até um pouquinho mais rápido, mas daqui 3 meses ninguém consegue ler e nenhum dos dois caras vão estar no projeto. E aí, quem dá manutenção nisso? Demais, galera. Acho que foram ótimos pontos. Inclusive, já mandei mensagem no privado pro Otávio, enquanto estava nesse podcast, para saber o nome do arquiteto Java, que eu não entendi direito, e as pesquisas que foram feitas ali, né, para eu ler mais sobre isso, né? Só para complementar, para a gente fechar aqui, que a gente já passou do horário deste podcast, uma coisa que eu fico pensando muito é que ser explícito em algum momento da humanidade era bom, né? Você deixar claro a sua intenção e tal, mas em algum momento programando ser explícito deixou de ser atraente, vou dizer essa palavra, né, para uma parcela da galera que desenvolve, né, e o Java abraçou inclusive isso, né, tem o var a partir de não sei quando, que o IntelliJ, por exemplo, sempre sugere você colocar um var, e como eu ainda uso o Eclipse, eu nunca uso o var, eu sempre deixo o tipo do lado esquerdo por conta de traumas que foram introduzidos na minha mente pelo Scala, quando você fala de inferência de retorno, que não tem no Java, pelo menos, eu acho que não tem até hoje, né. Mas, galera, foram ótimos pontos. Eu acho que, pegando o coração aqui do episódio, né, era a galera conseguir entender um pouco da mente de vocês no processo de tomada de decisão, na escolha de uma linguagem, né, o que conta, o que não conta. Eu tenho certeza que foi muito rico aí para quem estava nos ouvindo. Chegando aqui agora para o final do podcast, eu preciso fazer uma mensagem final, que é o seguinte. Em primeiro lugar, muito obrigado para Otávio, Mário e Sérgio por terem participado e iluminado as nossas mentes com uma linha de argumentação tão clara. E foi muito legal mesmo. Confesso que no início eu fiquei até com medo. Será que a gente vai ficar brigando aqui pela linguagem e tal? Jamais, meu caro. A melhor linguagem é que paga os boletos. Não, mas no final acho que a linha de argumentação foi bem legal para quem tá ouvindo e a pessoa pode sair daqui realmente com ideias para discutir na sua equipe, né? Enfim, com seu time, com seu colega, com sua colega, tudo mais. Acho que foi bem massa. Para quem tá ouvindo, o nosso imenso obrigado por você ter dedicado o seu tempo escutando este episódio. E se você quiser conhecer um pouco mais de Otávio, de Sérgio, de Mário, é só você olhar aqui na descrição do podcast, independente de onde ele vai estar publicado aí, na Spotify, YouTube, por aí vai. Você vai conseguir encontrar as redes sociais de todo mundo. Mas acho que por hoje era isso. Tchau e até o próximo episódio.